Irmãos, vamos abrir agora no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bendizemos o teu nome, Senhor, mais uma vez, com gratidão. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu, convidados por ti mesmo ao redor da tua mesa, para bendizer o teu nome, para adorar o Senhor, para dar gratidão e louvores ao Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor fez. Obrigado por aquilo que o Senhor faz. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda realizará. Senhor, Amém. tão maravilhoso. Obrigado. E agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, reconhecemos publicamente que só tu tens eterno, só o Senhor é digno de nos ensinar. Só o Senhor é capaz de nos convencer. Só o Senhor é Ele que tem aquela voz doce, suave, porém firme, penetrante. Por isso nós nos submetemos ao Senhor e pelo teu Espírito pedimos, Senhor, unja as palavras faladas, as palavras ouvidas. E, Senhor, que elas caiam em boa terra e produzam fruto para o qual o Senhor a tem determinado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o assunto de hoje, até agora poderia ser Marta ou Maria, mas o assunto de hoje é Marta. E pela bondade do Senhor, a próxima vez que compartilharmos será Maria. Tudo bem? Existe uma série de questões introdutórias que eu vou tentar me organizar aqui para colocar antes de começarmos efetivamente olhando os textos, né? Mas a primeira coisa que parece que é muito, muito importante é que sempre que pensamos em Marta e Maria, associamos corretamente, porque é assim que elas são apresentadas nos evangelhos, associamos Marta ao serviço e Maria à devoção, né? E verdadeiramente elas trazem essa conotação. Assim como Lázaro, claro, representa a vida de ressurreição. E não é à toa que nesse lar o Senhor se sentia em casa e se sentia à vontade. Porque era o serviço de Marta, era a devoção de Maria e a vida de ressurreição de Lázaro. Mas um ponto muito curioso, eu não havia observado isso até pouco, que Marta só é mencionada junto com Maria. As 3 ocasiões em que os evangelhos mencionam Marta, mencionam Maria também. Irmãos, porque não pode haver um verdadeiro serviço ao Senhor se não houver junto devoção. O contrário é parcialmente verdadeiro. Existem 2 evangelhos sinóticos que mencionam um evento que não menciona o nome de Maria, mas sabemos que a pessoa envolvida era Maria, e sabemos pelo Evangelho de João que Marta estava presente. Mas Marta não é mencionada. Maria, o nome não é mencionado, mas ela é mencionada. E eu vou deixar para
dizer porquê, ou talvez porquê, quando falamos de Maria. Então, como os irmãos sabem, temos sido, digamos, motivados em alguma, em alguma medida, né, pelo livro do Campbell Morgan, né? Talvez mais no sentido de escolher os temas e a sequência, né? E uma coisa que ele fala que é muito verdadeira, que a revelação de Marta, ela é com Maria, ela é sempre em contraste com Maria, elas estão juntas e vice-versa. Nós apreciamos bem uma considerando a luz da outra. Então é muito difícil falar de Marta sem falar de Maria e vice-versa. Mas tentaremos concentrar em Marta, vira e mexe vamos falar um pouquinho de Maria, né? Mas o tema hoje é Marta e algumas outras coisas muito relevantes, muito importantes, pela bondade do Senhor, trataremos quando olharmos o caso de Maria, né? Muito bem. Talvez a última questão introdutória, né, é que quando pensamos em Marta, irmãos, o que vem à nossa mente? Seja sincero, não precisa falar, não, né, mas nós sempre pensamos em Marta no cenário que acabamos de ler. Aquela mulher atarefada, agitada, possivelmente descabelada, correndo para cima, para baixo, toda estressada para servir o Senhor. E o Senhor diz: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, até mesmo só uma coisa. Então, assim, eu creio que um dos aspectos da palavra de hoje é percebermos que esse é um ponto de início do trato do Senhor com Marta, que progrediu, e nós precisamos ver que Marta mudou. E eu gostaria de que nós não mais lembrássemos somente desse texto, mas lembrássemos do texto final, que veremos quando Marta está completamente tratada pelo Senhor. Então, de certa forma, é a oportunidade que a gente tem de redimir, né, um pouco Marta. Marta era assim, mas o Senhor tratou com Marta. Marta foi transformada pela bondade do Senhor. E é isso que nós, pela bondade do Senhor, queremos tocar nessa noite. Muito bem. Bom, como é que nós vamos dividir os textos, né? Vou seguir a sugestão do irmão Campbell Morgan, porque eu acho que ela é muito útil. São 3 eventos, né? 3 momentos, ele chama de 3 dias. Esse dia, que ele chama do dia de luz. O segundo evento é o dia de trevas, o dia de escuridão, que é o evento da morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E o terceiro dia é um dia em que tanto a luz quanto a trevas, né, as sombras, o Senhor já estava próximo à paixão, ele chama do dia do mistério. Então eu vou utilizar essas nomenclaturas até para ajudar os irmãos. Então, o dia de luz, o dia de escuridão e o dia do mistério. 3 eventos. Vocês vão lembrar dos números dos capítulos 10, 11 e 12. 10 de Lucas, 11 de João, 12 de João. Esses são os 3 dias que, pela bondade do Senhor, nós vamos considerar agora. Okay? Então, o primeiro dia é esse dia de luz. O versículo 38 diz, indo eles de caminho. Então, apenas lembrando aos irmãos que eles estavam provavelmente saindo daquele monte da transfiguração, o Monte Hermon, indo em direção a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, né? E essa foi a ida do Senhor em secreto. Então eles foram naquela direção, e esse indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado que é Betânia. Esse é um pedacinho do trajeto entre o Monte Hermon e a festa dos tabernáculos. E ao que tudo indica, só o Senhor foi, né? E há um certo consenso entre os estudiosos que esse evento se deu
durante a festa dos tabernáculos relatada, né, em João capítulo 7. Né. O irmão Edersheim, inclusive, diz que isso justifica a falta do Lázaro. O Lázaro não estava presente, ao que tudo indica. Possivelmente ele estava participando das festividades em Jerusalém. E também justifica um pouco do trabalho extra sobre Marta, porque além de todos os cuidados da casa, ela precisava cuidar da cabaninha que eles precisavam fazer, que eles faziam, né? Possivelmente no centro, no pátio da casa. E era o costume, né, dos judeus levarem pessoas ilustres para essas cabanas, para essas casas, durante essa semana. Então, pode ser que daqui a pouco aparecesse Lázaro com algum convidado ilustre e Marta queria dar o melhor tratamento para eles. Né? Mas aqui o grande ilustre é o Senhor. E Marta, com todo o seu cuidado, desejou prover o melhor para o Senhor. E nisso daí, ela ficou um pouco agitada, como vemos no texto. Mas esse é o nosso assunto daqui a pouco. Eu trouxe várias citações que eu quero mencionar aos irmãos, porque elas nos ajudam, algumas delas são muito bonitas. Mas antes de olhar as citações, eu quero ler o versículo 39 na versão Almeida Revista e Corrigida, né? Porque aparece uma palavra nessa tradução e em tantas outras, mas não na que eu usei, que pode nos ajudar, certamente com Maria, com Marta um pouco menos, mas ajuda também. A tradução diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Esse também, observe, né, não aparece na tradução atualizada. Várias traduções trazem o também. Agora, o também, segundo os entendidos do grego, tanto pode se referir a Maria, como pode se referir a Marta. Okay? Pessoalmente, acho que a leitura mais natural é se referir a Maria, mas isso eu vou comentar no futuro, se o senhor permitir. Mas se fosse digamos, aplicar a Marta, diz que Marta também assentava-se ao Senhor, aos pés do Senhor. Né? Irmãos, elas já eram convertidas, elas amavam o Senhor e o Senhor as amava. Né? Então, assim, que quem ama o Senhor tem naturalmente esse desejo de estar aos pés do Senhor. Mas a grande questão daquele dia de luz não era esse. Por uma razão ou por outra, Marta se perdeu nos cuidados. Ela se perdeu nas agitações, das preocupações e nas ansiedades. E é disso que trata esse texto. Okay? Muito bem. Duas frases do irmão Campbell Morgan com respeito a esse dia de luz. Frase 1. Como anfitriã carinhosa, determinada em fazer tudo o que estava a seu alcance para tornar a visita de Jesus bela e brilhante. A motivação de Marta era a melhor possível. Segunda frase do irmão Campbell Morgan. A anfitriã decepcionada, cujo amor foi frustrado porque tentava expressar-se em atividades, sendo incapaz de fazê-lo satisfatoriamente. Então, assim, encontramos Marta atarefada, agitada, e o Senhor lhe disse: Marta, Marta, andas inquieta, andas inquieta. Marta havia se perdido nas preocupações do dia a dia, preocupações que em si mesmas eram legítimas. Né? Então, irmãos, esse digamos, o teor principal desse texto. É uma mensagem extremamente importante, porque nós devemos vigiar contra isso. Já vou ler um parágrafo um pouco mais amplo que me parece resume essa impressão que temos desse texto de Marta. Mas eu quero rapidamente progredir e passarmos a ver como que o Senhor tratou com ela. Porque eu não quero que fiquemos com essa impressão de que Marta é aquela que ficou, né, a vida inteira, né, preocupada, agitada, não teve jeito para ela. Né? Muito bem. A ponto dela chegar para o Senhor e expressar a sua insatisfação, ela teve a audácia, irmãos,
de pedir ao Senhor, de dar uma ordem para o Senhor, ordena-lhe, pois, né? Eu dou uma palavra, e o Senhor lhe disse, Marta, Marta, olha a doçura da resposta do Senhor. E ela falou que eu fiquei sozinha nesse serviço, né? E eu ouço um pouco de Elias no Monte Horebe nessa frase, né? Elias disse que ele tinha sido ou estava sendo por demais zeloso do Senhor de Israel, o Senhor dos Exércitos, né? E que Israel estava apedrejando os profetas e agora queriam tirar-lhe a vida. E ele disse, e só fiquei eu. E agora eles querem tirar minha vida, né? Essas são as palavras de Elias no Monte Horebe. E temos um pouco disso aqui com Marta. Ela também muito zelosa. Ela achou que tinha ficado sozinha, né? E foi apresentar sua queixa ao Senhor. Muito bem. Irmãos, esse parágrafo, que eu acho que resume essa impressão que todos temos, e que é importante, mas que nós não podemos ficar nela, é do Riley. Ele tem um comentário sobre o Evangelho de Lucas, e esse parágrafo vem de lá. Veja o que ele diz. A falha de Marta deve ser um alerta perpétuo a todos os crentes. Se desejarmos crescer na graça e gozar de prosperidade espiritual, devemos tomar cuidado com as preocupações deste mundo. A menos que vigiemos e oremos, essas preocupações consumirão nossa espiritualidade sem o percebermos, trazendo fraqueza. Não é o pecado franco ou evidentes quebras dos mandamentos de Deus somente que levam os homens à eterna ruína. O mais frequente é a atenção excessiva a coisas que em si mesmas são legítimas e a distração com todos os preparativos. Essa é a Marta que conhecemos, mas é a Marta que eu gostaria que, digamos, deixemos para trás para observar como o Senhor falou com ela. Então aqui o Senhor, de forma muito doce, porque observe que ainda que a palavra dele, quando ele falou Marta, Marta, andas inquieta, era uma palavra falando assim, olha, você não está certa. Mas não é uma repreensão amarga ou dura. O Marta, Marta, esse duplo chamamento já traz em si uma certa doçura, né? E o Senhor falou com ela e apontou para ela o problema. E o problema é que ela via, no meio às muitas coisas, ela havia deixado de lado, havia esquecido uma única coisa. Em princípio, ela poderia continuar com as muitas coisas, mas à luz de uma única coisa. O fato é que ela perdera essa única coisa de vista, né? Observe como que o irmão Campbell Morgan coloca isso de forma muito, muito bonita. Diz, o Senhor não declarou que as muitas coisas eram sem importância. Deixe o amor fazer as muitas coisas, mas permita que as atividades ocorram sob o domínio de uma coisa, o discipulado, separando tempo para sua prática. Claro, se a uma coisa for feita, há muitas coisas que poderão ser omitidas. Marta precisava dessa uma coisa, a fim de se aquietar e libertar-se da distração. Então, o Senhor, com a precisão de um cirurgião, o seu bisturi, ele entrou com a sua palavra e dividiu, né, a alma de medula. Ele colocou a sua avaliação e disse, o problema, Marta, o problema é esse daqui. Você deixou a uma coisa que é necessário. E ele disse que é necessário. Uma só coisa é necessária. Ele não disse que era boa. Boas tem muitas outras coisas são boas, mas necessário mesmo, uma só coisa. Muito bem. Para fecharmos essa parte, esse dia de luz, vamos fazer uma outra menção que
precisamente diz respeito ao duplo chamamento. Então, vou trazer isso como um pequeno apêndice, e quase toda vez que compartilho, eu acabo deixando sugestões para os irmãos estudarem. Então, lá vai uma sugestão. Estude a respeito dos duplos chamamentos que há na Bíblia. E veja o que ocorre logo depois do duplo chamamento. É muito cheio de instrução, muito rico. Espiritualmente falando, é muito denso. Faça esse estudo e você será recompensado pelo Senhor. Muito bem. Temos 8 duplos chamamentos, sendo que um é para uma cidade e 7 são de pessoas. Das cidades nos lembram Jerusalém, quando o Senhor fez o seu lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Aí temos, dos 7 restantes, são pessoas. Dessas pessoas, 4 encontramos no Antigo Testamento, que é Abraão, Jacó, Moisés e Samuel. E 3 aparecem no Novo Testamento. Simão, Marta e Saulo. Observe que dos 8 duplos chamamentos, só há um duplo chamamento para uma mulher. E essa é Marta. O carinho do Senhor com Marta, o amor do Senhor por Marta, é algo que a gente não consegue avaliar. A gente tem a impressão que quase que desprezamos um pouco Marta. Não assim com o Senhor. O Senhor amava e ama Marta profundamente. Marta, Marta. E deixa eu terminar com a seguinte observação, essa quem faz é o irmão Christian Schimm, no seu livro Duplo Chamamento. Ele diz, olha, observe que o chamamento no Novo Testamento é Marta, Marta, não é Maria, Maria. É Simão, Simão, não é Pedro, Pedro. E é Saulo, Saulo, e não Paulo, Paulo. Ele diz que esses nomes, Marta, Simão e Saulo, tipicamente apontam para um homem natural. De modo que o duplo chamamento no Novo Testamento é um chamamento do Senhor ao homem natural para tomar a sua cruz e ser tratado. Então, contextualizando isso, no dia de luz, é como se o Senhor dissesse para Marta, 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 você está inquieta, você precisa, que toda essa inquietação, toda essa energia que está te levando à inquietação, passe pela cruz. E veremos isso acontecer e veremos que resultado glorioso o Senhor alcançou na vida de Marta. Muito bem. O segundo dia é o dia de escuridão. João capítulo 11. Nós vamos começar a leitura. Um versículo no capítulo 10, a título de contexto. Ok? 10:40 diz, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio e ali permaneceu. Esse momento, 10:40, é o início do que se chama o ministério posterior do Senhor na Pérea. Então, Lucas capítulo 10 é o ministério posterior, o Senhor quando estava saindo do treinamento dos 12, descendo, e aqui temos o capítulo 11 bem colocado, bem situado dentro desse período chamado o ministério posterior do Senhor na Pérea. Isso estava há 4, 5 meses da crucificação do Senhor, e esse período é um período que durou da ordem de 2 meses e meio. Muito bem, versículo 1, capítulo 11, então localizamos dentro do ministério do Senhor o capítulo 11 de João. O ministério, apenas a título de informação, o ministério do Senhor na Pérea posterior, no Evangelho de Lucas, começa no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 22. Ali deu o início. E do 13 ao 19, que é a entrada do Senhor
em Jerusalém, esse período quase que só Lucas nos traz, né? De forma que aqui em João, no capítulo 11, temos a ressurreição de Lázaro, no capítulo 12, o Senhor entra em Jerusalém. A impressão que dá é que foi logo depois, mas não foi bem isso, não. Muito bem, então vamos lá, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Observe que esse evento não havia acontecido ainda. Mas é claro que João escreveu esse evangelho muitos anos depois. Então, ele escrevendo o evangelho muitos anos depois, ele já levanta essa bola, como a gente diz, né? Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E o Senhor, sabemos a história, se demorou dois dias, porque ele disse que aquela doença, né, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Diga-se passagem, segundo Edersheim, quebrando os protocolos, porque não era de se esperar que uma mulher judia, no período de luto, saísse da sua casa sem ser chamada ou sem um motivo maior, né? Então, Marta praticamente quebrou o protocolo, mas por quê? Soube que o Senhor estava vindo, ela não se segurou, foi até o Senhor. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui vale observar o seguinte, irmãos. Por mais que a gente tente e deve, né, olhar o lado espiritual de uma coisa e de outra, há uma diferença muito grande de jeito de ser dessas mulheres. Marta é mais para fora, né, mais expressiva, né? A Maria é uma mulher mais calada, mais recatada, mais quieta, né? Então existe um aspecto pessoal diferente entre elas que precisamos aceitar e reconhecer. Muito bem, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Exatamente as mesmas palavras usadas por Maria. Aqui, irmãos, alguns estudiosos imaginam que nesses 4 dias, né, que depois que Lázaro morreu, o que uma falava à outra? E eles creem que é isso, que elas ficavam olhando uma para a outra e falando: se o Senhor estivesse aqui. Mas se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? O Senhor poderia ter evitado isso. Então, os pensamentos delas estavam voltados para o Senhor. E agora, quando Marta encontra o Senhor, ela simplesmente disse isso que vinha no seu coração já esses 4 dias, né? E aqui os estudiosos, eles se dividem. Alguns veem nessa frase talvez um tom quase de um protesto, né? Outros creem que não. Outros creem que foi realmente um desabafo carinhoso e uma palavra de: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu sei que o Senhor poderia ter evitado isso, né? Então isso depende muito do a priori de cada um, de como que nós vemos, né? Porque nós não conseguimos ouvir o tom de voz de Marta nesse trecho. Quando vem Maria, as palavras dela são exatamente as mesmas. E aí o pessoal fala assim: não, mas Maria era o coração, era mais doce, era mais assim. Mas isso tudo é um a priori que possivelmente não caiba. Mas enfim, o texto está aqui diante de nós. Quando Marta disse isso, o Senhor percebeu que ela precisava de luz, que ela precisava de conforto, né? E ela continuou dizendo: mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, né? O Senhor apontou para o futuro, né? A bem da verdade, irmãos, o consolo que a gente pode dar num momento como esse
principalmente para aqueles que morreram e adormeceram no Senhor, é sempre apontar para o futuro, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor, né? E a mesma coisa torna o consolo tão difícil para aqueles que não têm essa esperança, né? Então o Senhor disse, olha, teu irmão há de ressurgir. Como é que Marta entendeu essa palavra? Disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Como dizendo, Senhor, assim, eu sei disso, mas está ajudando muito, né? E aí o Senhor deu o verdadeiro consolo, que é chamar a atenção de Marta para si mesmo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, é só o Senhor mesmo, a sua pessoa, é o verdadeiro consolo, ainda mais num momento como esse. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Tendo dito, sim, Senhor, perdão, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido, veja, ela vinha crendo. Ela não creu nesse momento. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, o trato do Senhor com Marta, nesse momento, ele pode ser dividido em quatro etapas. O primeiro foi, o Senhor lhe deu um consolo, um conforto. Era uma promessa em si. O teu irmão há de ressurgir. Depois, o segundo ponto, o Senhor chamou a atenção de Marta para a pessoa dele, para si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí o Senhor levou Marta a uma confissão pública. Ele deu essa oportunidade para Marta declarar o que ela cria. Ele fez a declaração e falou, crês isso? Ele queria que ela se manifestasse, ele sabia que espiritualmente isso era importante. Irmãos, é por essa razão que quando as pessoas vão se batizar, é importante dar a elas a oportunidade de declarar com suas próprias bocas no que elas creem, né? Como que elas creem no Senhor. E por fim, o Senhor deu a ela a oportunidade de exercitar essa fé que ela declarou aqui no versículo 27. Como foi isso? O Senhor perguntou onde é que haviam sepultado Lázaro, foi até lá, e no versículo 39, lemos, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta. Marta foi a única que se manifestou nessa hora. Já pensando nas consequências, ela era uma pessoa extremamente conectada, muito atenta. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, nunca despreze essa sequência. Se creres, verás. Muitos do mundo, como Tomé, dizem, se eu vir, eu crerei. Mas como disse alguém, ver é ver, ver não é crer. Crer é crer, mesmo sem ver. Mas a promessa do Senhor é, se nós crermos, veremos. Ah, irmãos, como isso é verdade. Isso é verdade tanto em aspectos práticos da vida cristã, como também é verdade para todas as coisas que estão diante de nós, né, nesse período em que esperamos a volta do Senhor. Muito bem. Deixa eu ler aqui uma citação do irmão Campbell Morgan. Uma das coisas que ele diz a respeito de Marta é que Marta era profundamente honesta, né? Pela forma com que ela se expressava, ela lembra um pouco Pedro, né? E ela nunca fingiu ser algo que ela não era, nunca fingiu ter uma fé que ela não tinha. Veja o que ele diz. Ele diz, toda essa interação a revela, como dissemos, como uma mulher de honestidade, transparente, recusando-se a fingir ter uma fé que não possuía.
Além disso, era uma mulher caracterizada por ser razoável. No dia de luz, não lhe pareceu razoável que Maria deixasse servir sozinha. Sua razão é manifesta em cada ponto de sua conversa com o Senhor no dia da calamidade. Foi também evidente no dia do mistério, quando se contentou em servir de maneira tranquila e calma. Assim, Marta era uma mulher de grande afeto, perfeitamente honesta, razoável e constantemente ativa. Muito bem, irmãos, assim nós podemos chegar no terceiro dia, no dia do mistério. E o dia do mistério é relatado logo a seguir, apesar de que, lembrem-se, existe um intervalo, todo o ministério posterior do Senhor na Judéia está, alguma coisa em torno de 2 meses e meio está aí entre o ministério da Pérea e o versículo 1 do capítulo 12. Né? Que, aliás, se alguns entendem que esse período termina com a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, então adiamos isso até o versículo 12, e o que vamos ler agora ainda se inclui no finalzinho, né, desse período na Pérea. Só que como já estava em Betânia, então está realmente naquele momento de transição. O fato é que o versículo diz que eram 6 dias antes da Páscoa. Essa Páscoa era a quarta Páscoa do ministério do Senhor. Era a Páscoa na qual ele foi oferecido como o Cordeiro Pascal. E aqui diz que foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E o resto do texto leremos na próxima vez, quando considerarmos o caso de Maria. Mas, irmãos, quantas pessoas havia na casa de Marta no dia de luz? Aparentemente eram apenas as 3, né? As 2 irmãs e o Senhor. E aqui provavelmente eram pelo menos 17 pessoas, porque os discípulos estavam com o Senhor. Depois os irmãos fazem as contas e vê se consegue chegar no número 17. O fato não é o número, né? Mas o fato é que havia muito mais pessoas nessa ocasião do que na anterior. E a casa possivelmente não fosse a casa de Marta. Talvez sim, talvez não. Os sinóticos Mateus e Marcos dizem que era a casa de Simão o leproso. E aí vem as especulações que era o marido dela, talvez o pai, mas isso são especulações sem qualquer base, né? Talvez sim, talvez não. O fato é que havia muito mais gente nessa ocasião. E o que lemos a respeito de Marta é uma frase muito simples, mas profundamente significativa. Marta servia. A simplicidade, a objetividade dessa frase, irmãos, eu acredito que apontam para o estado calmo, aquietado de Marta. Marta servia. Não foi necessário qualquer tipo de palavra, de correção. Marta servia. Lázaro estava à mesa e Maria ungiu, né, os pés do Senhor. Irmãos, precisamos ver essa cena. Mas, irmãos, vamos confirmar, porque só foram 2 palavras, a gente lê o texto, a gente nem percebe, a gente nem vê o serviço de Marta. Sabe por quê? Porque muito serviço não é visto mesmo, não. Mas Marta servia. Precisamos ver o grande contraste de Marta no dia de luz com a Marta no dia do mistério. É a mesma Marta, mas é a Marta que passou pela cruz, é a Marta que foi tratada com carinho, com cuidado pelo seu Senhor. E o Senhor a levou a esse ponto, né? É o ponto de serviço. Irmãos, eu trouxe dois parágrafos. Eu acho assim,
esses parágrafos são tão bonitos. Nem que eu quisesse parafrasear, acho que não ia conseguir. Então, eu vou ler esses dois parágrafos. Eles falam das características de Marta nesse dia. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Que longe de ser uma pessoa, né, desligada, ela não estava nem aí, tá só servindo. Não é nada disso, não é nada disso. Ela estava completamente atenta, mas ela estava atenta, aquietada, né? Com os olhos fitos no Senhor, era fazendo as muitas coisas à luz de uma só coisa. O primeiro parágrafo é do próprio irmão Campbell Morgan, e veja o que ele disse. Como resultado das experiências anteriores, ela, referindo-se a Marta, havia encontrado o seu Senhor de um novo modo. Ela ainda fazia muitas coisas, mas no poder de uma só coisa. E por meio dessa uma só coisa, ela mantinha paz, equilíbrio e tranquilidade nas muitas coisas. Não há menção de palavra que ele lhe tenha dito naquele dia, mas o vemos recebendo sua hospitalidade, e o silêncio era sinal de que ele havia atingido seu propósito no caso dessa forte e maravilhosa mulher. Ele a conduziu para o lugar onde ela servia em quietude e paz. O segundo parágrafo é do irmão Horácio Bonar. Campbell Morgan escreveu isso no início do século XX. Esse parágrafo do Bonar é de 1863. Falando de Marta, ele diz: este é o seu emprego de sempre, servir ao Senhor da glória, observá-lo à mesa, acompanhar seus movimentos e antecipar seus desejos, suprindo suas necessidades. Essa era a postura de Marta, tanto de corpo como de alma. Era a posição mais baixa, mas não a menos abençoada, pois mais do que a de qualquer outro, a posição de Marta se assemelhava à do Senhor. Ele veio servir e nisso Marta o imitou. Assemelhar-se a ele em qualquer aspecto era participar de sua bênção e compartilhar de sua comunhão. Então, irmãos, com esses dois parágrafos, passamos então pelos 3 dias. E como é fundamental que nós percebamos a transformação que o Senhor operou na vida de Marta. Então, quando nós lembrarmos de Marta, se por um lado nós não devemos esquecer de Lucas 10, nós também não devemos esquecer de João capítulo 12. Marta servia. A conclusão que o irmão Campbell Morgan faz nesse ponto é que o Senhor, ele sempre procurou se hospedar, né, com essa família. Ele se sentia bem, se sentia em casa, ele tinha onde repousar, ele sentia descanso. Do ponto de vista, vamos dizer assim, teológico, possivelmente a gente imaginaria que deveria encontrar descanso na casa do seu pai, no templo. Mas os irmãos lembram que ao final do ministério do Senhor, ele já não chamava aquele lugar da casa do pai, né? A vossa casa, falando para os fariseus. Eles haviam transformado a casa de Deus na casa deles. E naquela casa, ele não mais tinha descanso, né? Porque a vontade do pai não era cumprida e ele não tinha, né, qualquer aspecto naquele lugar que lhe trouxesse descanso. Então ele se retirava ali, naquela última semana. Ele trabalhava o dia inteiro em Jerusalém, mas passava a noite em Betânia. Ele ia lá para descansar. E lá ele encontrava o serviço de Marta, o amor de Maria, a devoção de Maria, né? E a vida de ressurreição de Lázaro, de quem não temos nenhuma palavra registrada. Muito bem, mas irmãos, eu ainda quero terminar aqui meu tempo, acho que ainda tem alguns minutos. Eu gostaria de
terminar com uma outra conclusão. Porque nós temos a propensão ao desequilíbrio, né? Essa é uma das coisas que o pecado fez conosco. E facilmente saímos de um extremo e vamos a outro. Então é muito fácil nós confundirmos quietude com inatividade, né? Talvez, olhando para Lucas capítulo 10, eu espero que não, espero que a essas alturas os irmãos já percebam que não foi isso, mas à primeira vista pode parecer o seguinte: o chique não é servir, o chique não é trabalhar, né? O chique é ficar quietinha, ficar como Maria, né? Irmãos, veja, antes dessa palavra, se a gente fosse um auditório assim, de pessoas que conhecem os evangelhos, e a gente falasse assim: quem quer ser como Marta? Ai, irmão, sei lá, não sei quantas pessoas iam querer levantar a mão, né? Se alguém levantasse, que todo mundo ia olhar para você baixar logo. Mas se falar assim, quem quer ser como Maria? A galera toda ia levantar a mão, fazer até a ola lá, né? Todos queremos ser como Maria, mas nós precisamos querer ser como Marta, mas como a Marta que foi transformada pelo Senhor. Então nós precisamos entender, irmãos, o seguinte: qual foi o problema de Marta? Qual que era o problema de Marta? Isso eu creio que já ficou claro, né, quando consideramos o dia de luz. E esse texto nos dá as dicas, né? Veja o que diz o versículo 40 de Lucas 10. Diz que Marta agitava-se. Lembre-se dessa palavra, agito, agitava-se. Estar agitado não é uma condição boa, né? E daqui a pouquinho nós vamos ler um texto que usa a mesma palavra em português. Em grego, essa palavra só aparece uma vez. E lá onde nós lemos também só aparece aquela palavra só uma vez no Novo Testamento, mas as duas vezes em português aparece como agitava-se, porque é essa ideia mesmo, de movimento, de agito, né? E quando o Senhor chamou Marta e disse: Marta, Marta, aí ele disse qual que era o problema. Ele não disse: Marta, Marta, você está fazendo coisa demais, Marta. Para com isso. Isso não é necessário. Para quê? Não. Ele disse: Marta, Marta, andas inquieta, ansiosa, andas inquieta. O problema de Marta não era o serviço, é que ela estava agitada e inquieta. E por contraste com Maria, entendemos qual que era o problema. Porque o texto falando de Maria diz que Maria quedava-se assentada, aquietava-se aos pés do Senhor. Então, por contraste, entendemos qual era o problema. Nenhum de nós pode sair daqui essa noite achando que o problema era o serviço. Era muito serviço. Não, não era. Era o agito, era a inquietação, era o movimento, né? Era a ansiedade que movia, né, Marta. E por quê? Por que ela entrou nesse estado de agitação? Aí sim, o Senhor disse também por quê. Porque ela havia, né, esquecido, deixado para lá a única coisa que era necessária. E ele falou isso apontando para Maria. Okay? Muito bem, então isso eu espero que esteja claro para os irmãos. E agora, para entendermos que quietude, quedar-se sentado aos pés do Senhor, não é igual à inatividade, nós vamos para a Epístola aos Efésios, no capítulo 4. E com isso nós vamos quase encerrar, porque eu quero encerrar com um texto lindo. Daqui a pouco eu conto para os irmãos qual que é. Efésios capítulo 4. E ele mesmo, falando do Senhor, falando daquele que desceu, é o mesmo que subiu, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres. O Senhor concedeu esses homens que são dons para a sua igreja. Agora veja para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Esse seu, você acha que é de quem? Você acha que é dos santos ou você acha que é da turma do versículo 11? É dos santos. Esses homens ajudam os santos a executarem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, maturidade. O serviço nos leva à maturidade. Mas, irmãos, qual que é o contraponto desse serviço? Será que é quietude? Em princípio não deveria ser, porque nós devemos ser capazes de servir em quietude. Veja o contraponto no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, esse agito, essa inquietação, ela é característica da falta de maturidade. Então, a quietude não é falta de serviço. A quietude é estarmos aos pés do Senhor, servindo intensamente o Senhor. Maduros. Se nós não formos maduros, então vamos ficar agitados mesmo, todo estressado para cá, estressado para lá, e frustrados porque sentimos que o que fazemos não vai para frente, né? Então, irmãos, esse texto de Efésios capítulo 4 tem que nos lembrar que serviço não é, né, contrário à quietude. Ou dito de outra forma, quietude não é inatividade. Muito bem, vamos concluir agora, sim, com um texto que eu creio reflete muito bem a lição que Marta aprendeu. E é um texto tão bonito porque é muito poético. Então, convido os irmãos a abrirem no Salmo 131. Creio que vemos um pouquinho de Marta aqui na vida do salmista, que no caso aqui é Davi. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Usando as palavras do dia de luz, da experiência de Marta. Não estou preocupado, não ando preocupado com muitas coisas, né? Pelo contrário. E o que é o contrário, irmãos? O contrário é a uma coisa, né? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Linda essa frase. Mas espera aí, vamos pensar. Quem que está falando aqui? É o salmista. E ele, o eu, quando eu digo penso, logo existo, o eu é a alma, né? É a psique. Então como que a psique pode falar para a psique? Então não é isso, né? Só temos uma alternativa aqui. É o espírito do homem falando com a alma quieta. Aquieta. Irmãos, é o espírito que precisa estar aos pés do Senhor. E ele aquieta a alma, tem que aquietar a alma. E então a alma estará aos pés do Senhor e a alma e o corpo farão o serviço. Mas as coisas precisam começar no espírito do homem. Por quê? Porque é ali onde o Espírito de Deus nos ensina, nos fala, nos convence, né? Pelo contrário, não muitas coisas, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma,
como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aqui, a criança desmamada é a criança que parou com a mamadeira, né? Parou com o peito. Não é a criança, não é o neném que acabou de mamar, não é isso, né? O desmamado aqui é a criança que já desapegou da mãe, do peito da mãe, significa fala de maturidade, ela já não precisa mais desse leitinho. Perdão, irmãos. E mesmo assim, ela se aquieta. Ela não está agitada. Ela está satisfeita. A alma satisfeita, aquietada, nos seus braços, no espírito, aquietado no espírito. E o espírito, por sua vez, aos pés do Senhor. Assim como essa criança é minha alma para comigo. Essa é a cena, irmãos. Essa é a cena do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 2, lá pelo meio, quando diz: Marta servia. Ela havia feito calar e sossegar a sua alma, porque ela havia dado ouvidos ao seu Senhor, e o Senhor, na sua bondade, tratou com ela. Versículo 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe a sua palavra, abençoe cada um de nós. Querido Pai, nós trazemos diante de Ti esse tempo, essas palavras, frágeis, mas, Senhor, são palavras aquecidas pelo Senhor. Senhor, é o que entendemos ser a Tua vontade para cada um de nós. Por isso, queremos nos aquietar diante de Ti, aprendermos essa lição, para que o Senhor nos conquiste, para que o Senhor nos ganhe, para que o Senhor nos mova, para que o Senhor opere em nós tudo aquilo que o Senhor deseja operar. Senhor, pela Tua bondade, Senhor, que essa palavra produza o fruto para o qual o Senhor a tem determinado. Amém. Toda glória para sempre são Tuas, Senhor, porque ninguém se compara a Ti. Amém. Em Jesus nós oramos. Amém.